Helena Pinheiro, tá? Ela sempre muito gentil comigo. Tudo que eu peço a ela já vai encaixando na agenda, porque a agenda dela é super lotada. Tá? E hoje é uma segunda-feira, ela já está aqui já pronta para seguir a semana. Trabalha de segunda a domingo, né? Praticamente. Quando não é numa coisa é em outra, mas assim, eu sou uma pessoa realmente de muitos projetos e procuro realizar o máximo possível. Sou envolvida em projetos sociais, isso é o que me dá gás, o que me motiva, o que me dá energia para o meu trabalho, na verdade. Sempre estava engajada, né, com o projeto social, né? Sim. Sempre teve uma vida muito corrida, sim, mas sempre com um projeto social. Sim, né? Sempre. Quando eu me mudei, eu sou da Paraíba, né? Hoje eu tenho uma empresa de serviços de beleza, mas assim, o motivo que me trouxe aqui para o Ceará foi o casamento, né? Eu morava na Paraíba, me casei e vim morar aqui no Ceará. Mas quando eu cheguei aqui no Juazeiro, o primeiro projeto que eu participei foi o Caldeirão da Criança. Que era lá no projeto social. Era um projeto social. Era o Caldeirão da Criança. Eu lembro que eu era voluntária lá e eu grávida, deixei de ir já com 8 meses, aí todo domingo eu ia. Veio de Cajazeiras e veio pro Crato, ou pro Juazeiro? Vim pro Juazeiro. Eu vim pro Juazeiro. Eu vim desde 94, que eu vim morar aqui no Juazeiro. Aí quando foi em 2004, eu voltei para Paraíba, eu fui embora e quando eu voltei pro Crato já. Já não mais pro Juazeiro. Eu lembro do Crato, né? Hoje também tem um espaço dela lá no Crato. Hoje, né, ela fez Juazeiro e Crato. Tu fez primeiro Juazeiro no teu salão ou no Crato? Logo quando eu cheguei aqui, o projeto inicial foi Juazeiro, né? Porque, assim, era um espaço bem interessante. A história, na verdade, se mistura com a minha própria vida, né? Porque eu recebi um seguro-desemprego lá na Paraíba para montar o salão aqui. Foi num daqueles banheirinhos de romeiros que as pessoas alugavam, e tinha a romaria era muito forte, é porque as coisas vão mudando, né? Você vai tendo outra percepção de tudo. Mas era tipo um 4x4 que servia de banheiros para romeiros e foi cedido pelo avô do meu ex-marido, né? Para que a gente pudesse montar o salão. Então eu peguei o dinheiro do seguro e a gente montou. A primeira bancada era aqueles vidros de rural que tinha no ferro velho. Tu já imaginava esse segmento na tua vida ou não? Assim, tu já trabalhava com isso em Cajazeiras? Não. Na verdade, eu era vendedora, eu fui professora também de alfabetização, né? E então, quando eu fiz vestibular para jornalismo, para arquitetura, passei. E quando alguém me questionou assim, o que de fato eu gostava de fazer, e aí eu pensei um pouco, disse uma coisa que eu de fato gosto de fazer é cortar cabelo. Aí, cortar cabelo? Pois é. Então, totalmente diferente, totalmente diferente, porque as minhas amigas lá da rua, elas já iam lá para casa cortar cabelo, sem eu saber cortar, sem eu nunca ter feito um curso. Então, na época, como não tinha como fazer um curso, porque lá não tinha Senac, não tinha nada, eu fiz um curso por correspondência. E era muito comum na época, assim, curso por correspondência, né? O único que tinha, na verdade, era o Instituto Universal. Eu sou nova, né? Mas tu sabe que eu gosto dessas coisas assim mais resgatadas. Eu lembro disso porque meu pai fez um curso por correspondência de arquitetura. Ele nunca se formou em arquitetura, mas até hoje era desenho arquitetônico. Até hoje trabalha com construção civil. Inclusive eu fiz desenho arquitetônico também. É porque assim, todo mundo já vê a história, digamos, a Helena Pinheiro. Hoje ela é um sucesso pra mim e pra muita gente aqui no Cariri, né? O centro de beleza, Helena Pinheiro. Eu tinha entre 14 e 16 anos. Então, quando eu decidi fazer o curso por correspondência, na verdade a comunidade era o meu celeiro, né? Onde eu praticava. Onde você pratica, onde eu praticava. Das cobaias, né? Nós ficamos de rato por ali, todo mundo ficava feliz, né? Mas tu já começou em Cajazeiras, né? Comecei em Cajazeiras, mas eu nunca trabalhei de fato lá, né? Então, eu ainda cursei 3 semestres de História, enfim, eu sempre gostei muito de estudar. Fosse o que fosse, eu sempre gostei muito de estudar. Eu montei esse com curso por correspondência, mas era na Rua do Senac, né? Sim. Então, na Rua do Senac, eu me inscrevi em um curso presencial, né? Só que para mim era muito complicado ser aluna já com o salão montado.
E isso, na verdade, para mim, o que era uma dificuldade se tornou uma coisa muito boa, porque eu senti necessidade de buscar conhecimento fora. Porque eu, como aluna, que já tinha um salão montado, eu não podia ter as dúvidas comuns. Sim, porque já era profissional, né? Profissional, já havia profissional, como digamos, assim? É como se fosse aluno, né? Eu sou estagiário, aproveito, meu amigo. Porque na hora de estagiário você erra. Mas na hora que passei, me informei, já não é mais pra Então, eu entrei no curso já como profissional, porque eu já tinha um salão montado, então pra mim foi mais complicado. E ao mesmo tempo foi o que me deu, o que me projetou. Porque aí, no intervalo, na época é diferente de hoje, porque, por exemplo, no ano de 94, a gente não tinha internet, a gente não tinha, tudo era biblioteca, né? Então, no intervalo, todo mundo ia lá pro coffee break, não sei o quê, e eu ia pra biblioteca, eu ia estudar, e eu ficava até o fim, toda a oportunidade. Eu morava de frente ao Senac também, então pra mim era muito bom, eu trabalhava do lado e morava de frente, então era tudo muito, muito próximo. Então aí, quando começou a aparecer os congressos fora, através dos professores do Senac que informavam um outro, eu comecei em Fortaleza, Salvador, Natal. É engraçado, né? Porque assim, às vezes que a gente conversa e se fala, às vezes ela ainda tá onde? Ela tá ainda hoje procurando, né, esse movimento digamos, tá na Alemanha, tá fazendo uma formação ou um curso e tal. É verdade. Então desde o início ela nunca parou esse L de estar procurando. Antes era aqui no Brasil, agora é no mundo, né? Qual é a próxima viagem? É Nova York. Aí, ó. Então, o curso assim, vai ter em Nova York. Então, assim, tem realmente o agendamento de uma viagem por ano para curso, né, para fora do país. Então, isso é uma coisa... dica, né? Para todo mundo ficar se movimentando, né? Porque eu compreendo hoje como empresária, por exemplo, existe um cenário novo e eu não posso negligenciar isso, entendeu? Não significa, eu não posso subestimar meus concorrentes porque eles estão chegando agora, porque são novinhos. Fulano só tem 20 anos, muito pelo contrário, eu acredito que eu preciso respeitar muito o meu concorrente, que ele traz uma mentalidade nova, uma abertura de mente nova, e essas viagens, na verdade, elas me ajudam muito nisso, entendeu? Porque, me deixa mais à vontade nesse cenário, mas nem por isso, eu não acho que pelo fato de ter tantos anos isso significa alguma coisa. É importante, lógico, a experiência, te dá tranquilidade. Quando chega um abacaxi para você descascar, você sabe exatamente como descascar, isso é encantador. Acho que a gente pode estar fazendo uma diferenciação, digamos. Na parte de gestão, é importante tempo. Sim, né? sim. Agora, já na parte assim, de sucesso de empresa, se a gente buscar hoje, muitas empresas antigas, né, do mercado tradicional, com 40, 50 anos... sucumbiram. Né, já foram. E empresas novas, de internet, digital, 30 vezes, 40 vezes mais, né, resultado do que essas outras. E a gente sabe que, por exemplo, hoje tudo está na internet, não adianta você fugir disso, né? Aí você vai me perguntar assim, você está fazendo o que para isso? Lógico, tem sempre um projeto na gaveta, né, que precisa ser executado e que precisa ser lançado fora para que a gente continue no mercado se dando bem. É verdade, é verdade. Tu foi quando pro CRAP? Sim. Não sei porque eu quero levar ela pro CRAP, né? É porque eu amo o CRAP. Eu quero porque eu quero levar ela pro CRAP, né? O que aconteceu assim, houve, na verdade, depois de 10 anos que eu estava aqui no Juazeiro, a gente já tinha conseguido construir uma empresa sólida, assim, já estava climatizada, a maioria dos salários não eram climatizados, já era climatizado, tinha um espaço masculino. Olha que negócio louco, né? Porque hoje quase tudo antigamente era um diferencial, era né? um diferencial climatizado, né? Tipo, 2004, né? Foi quando eu saí, a gente climatizou em 2001, 2002, sei lá. Então, o que acontece? Houve uma quebra, né? Houve uma separação. Então, como eu fui recebida aqui pela família do meu ex-esposo, né, que todo mundo morava aqui e a minha família morava na Paraíba, então houve o divórcio, né? Com o divórcio eu retornei para Paraíba, eu fui para Sousa. Uma sugestão que me deram, eu costumo dizer que eu sou muito obediente, aquilo que me sugerem e que eu vejo que tem coerência, eu faço, eu agarro e vou. E eu fui para Sousa, né? E lá eu levei minhas duas crias, eu já tinha 2 meninos, 2 crianças pequenas, Elo e Petros, e entre 5 e 6 anos, e aí eu montei lá, com 18 dias que eu tava lá, eu participei de uma feira do Sebrae, minha irmã tinha um imóvel lá e ela me ajudou. É muito louca, essa mulher, porque onde ela tá, ela já vai buscar a parceria, ela não para, pessoal, aí 18 dias que eu cheguei em Sousa, eu abri um salão, só que lá não tinha profissionais, porque Sousa também não tinha Senac nem nada, eu arrumei uma pessoa que vendia Natura, uma pessoa que fazia em casa, outra pessoa que... E juntei ali, dei um treinamento e a gente começou a abrir o salão com essas pessoas, entendeu?
Aí 5 meses depois que eu tava lá, e os meninos não se adaptaram à escola, ao clima, enfim, foi bem complicado. Eu acredito. Aí eu fui muito ajudada no trato, a dona Sônia Rolim, a filha dela, o genro, todo mundo, os parentes eram todos clientes meus aqui no Juazeiro, né? Então, ela me ofereceu para eu morar de graça no apartamento em cima e trabalhar embaixo. Lá, e eu trabalhei embaixo, eu sou muito grata a ela, porque isso fez uma diferença grande pra mim. Que é importante nessa parte de gratidão, o pessoal acaba esquecendo um pouco da história, é importante. Ave Maria, pra mim ela foi decisiva e eu faço questão de dizer que Sim. fez toda a diferença na minha vida. E eu coloquei um propósito, que ela me deu 6 meses para eu morar de graça no apartamento, e eu coloquei como propósito que com 6 meses eu já estaria na minha casa. E eu trabalhava feito uma louca com esse objetivo, e com 5 meses eu comprei uma casa. Eu sou um dia, uma que vinha de Juazeiro, Helena, achei o nosso prédio. Eu digo, o quê? Onde? Ali na Ratsbon, olha, eu peguei o número do corretor, quando ela me deu o número do corretor que eu liguei, era seu Rafael. Eu disse, Rafael, assim, quanto é? Ele disse, é 110 mil. Deus me livre, quero nem ver, não sei nem contar 110 mil na minha vida. Eu disse, não, Helena, mas pra olhar não paga não. Vamos olhar? Eu digo, vamos. Quando eu entrei no prédio, que eu pisei o pé, eu digo, é esse! Eu digo, eu vou te falar, foi a experiência mais incrível que eu já vivi nesse sentido. Porque, veja só, eu não tinha dinheiro, eu tinha acabado de comprar a casa. Sim. Eu tava lisa. Sabe o que é lisa? Tava lisa. Aí o que acontece? A Vela, que é uma empresa, um fornecedor, ele lançou um desafio, que quem mandasse mais códigos de barra das colorações ganhava um Audi. O Audi valia 60 mil reais. Eu disse, pronto, vou negociar o prédio, eu já tenho 60 mil reais, porque eu vou ganhar o Audi. Olha aí, ó. 60 mil reais, fui negociar com o seu Gilberto, subi a serra, né? Fui negociar com ele. Aí ele começou a conversar, e eu disse, olha, eu tenho 60 mil reais, mas eu só vou receber no final do mês e tal. Caraca! Desse jeito, o seu Gilberto disse que começou a vida dele na Paraíba, então criou uma empatia pelo fato de eu ser paraibana. Sim. Mas mesmo assim era um negócio. Entendi. Ele disse, não se preocupe, eu vou esperar, o prédio é seu. E eu, Senhor... Agora vamos juntar código de barra. Rasguei tudo que era código de barra, mandei tudinho pra promoção, meu Deus do céu, me ajude, e a oração em todo mundo. Vai dar certo. Aí acabou que eu não ganhei o Audi, porém, eu comprei o prédio. Aí tu pergunta, como foi que tu deu entrada? Eu não me lembro, meu cunhado me emprestou um dinheiro na época, mas eu dei 40 mil de entrada. Quem tava lisa aí, ó. Eu dei 40 mil de entrada. Você disse, como você deu 40 mil? Você tá lisa? Mas aí o que acontece? Acontece uma coisa. Como o banco... Diz o segredo que eu vou fazer. Não, o segredo eu não sei. Porque, tipo, o banco, ele me emprestou 7 mil de um bebê giro, meu cunhado me emprestou outro. Tinha umas coisas assim. Tu foi fazendo né? Você tá ver onde é que não peguei dinheiro com a agiota. Sim. Porque tem, né? É importante, a história né? de muitos empresários, né? Tem essa, né? Aí o meu cunhado me emprestou uma parte. Eu sei que o resumo da obra foi que eu comprei parcelado em 5 vezes, eu consegui honrar. E no dia 4 de dezembro de 2006, eu estava me mudando para o meu prédio próprio, já tinha comprado e reformado. É aquele do Crato até hoje? É aquele. O prédio não é pequeno não, viu? É 9 por 30. 9 por 30. E agora em cima tem mais 9 por 30. E tem um auditório hoje lá. Eu tô impressionado com a história, porque eu já ia perguntar, eu tava aqui com uma pergunta aqui dizendo assim, cara, e se chegasse a hora e não desse certo? E não deu certo. Mas deu certo. De uma forma, mas deu de outra forma, né? De alguma forma deu certo. Pela realidade que ela criou, e uma né? coisa tão interessante, depois eu fui fazer um curso em Angra dos Reis e lá eu conheci o cara que ganhou o Audi. Que ganhou, olha. O cara de Santa Catarina ganhou o Audi. Eu disse, cara, deixa eu te dar um abraço. Era meu, mas meu eu Audi. Eu deixei o meu Audi pra você. Eu conheci o cara. Tu contou essa história aí? Contei pra ele. Foi muito interessante. Então, assim, essa foi a prova viva. Olha, tão interessante, Milton, porque todos os imóveis que eu tenho, eu nunca comprei nenhum, sempre me venderam. Sim, eu sei, entendi. Porque, tipo assim, alguém chegou e me ofereceu, eu tenho outros de nota promissória também. Sim. Esse aqui, por exemplo, foi em 10 cheques. Essa parte da história, porque é muito forte essa questão de pensar
e o corpo e o universo A agir energia. para aquilo ali, né? É fato. Pra mim, funcionou. Sim. Funcionou. Com relação à questão da gestão. Uma pergunta, essa que eu ia te fazer. Cara, óbvio, você era sozinha com seus filhos, né? Sim. Mas assim, nessa época que tu pensava e tal, como era, as pessoas estavam próximas a ti? Eu fico muito curioso com o ambiente, porque aí, não é todo mundo que a gente conversa, né? Não é todo mundo que a gente procura pra desabafar ou pra dizer alguma coisa, porque a outra pessoa não vai estar preparada, às vezes, pra ouvir, né? Ela vai julgar, Sim. né? Ela não vai ser imparcial, então é muito desafiante isso. Aí eu te pergunto, naquela época, como eram as pessoas que estavam em volta de ti? A pergunta é, qual era o modelo? Você se modelava em quem? É essa a pergunta, né? Mas basicamente. E pode ser essa e pode ser assim. As pessoas que estavam próximas a ti, como era que elas reagiam com o teu comportamento? Eu vou conquistar aquilo. Ah, louca! Você é louca, você é uma mulher sozinha, tem 2 filhos pra criar, pensa na vida. É isso que eu... Entendeu? Então, assim, sempre, eu costumo dizer que eu sou obediente, mas ao mesmo tempo eu era muito mais ousada. Hoje eu sou menos ousada porque existe um período que você tem que ter a consciência de que você não pode errar tanto. Antes eu podia errar muito mais, a gente estava num fluxo diferente do que é hoje, entendeu? Entendi. O fluxo era totalmente diferente.